Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e eu gostaria de recomendar um filme para vocês hoje, Loving, uma história de amor, né? É de 2016, ele está disponível no Netflix. E foi um filme que eu e minha esposa assistimos recentemente, foi uma recomendação dela. Ela não tinha visto ainda, mas ela achou a história interessante. E é uma história que é baseada numa história real que fala de preconceito de um casal interracial que se casou ali no final dos anos 50, início dos anos 60, nos Estados Unidos, e que vivia na Virgínia, e que na Virgínia, naquela época, casamentos interraciais eram proibidos por lei. É difícil a gente imaginar isso nos dias de hoje, mas enfim. E eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre experiências que eu tive no passado de lidar com situações de racismo. Claro que nada que chegue nem perto do filme, mas não que eu tenha experimentado, mas que eu vi, de certa forma, experimentei em coletivo, porque minhas primeiras namoradas, né, mais sérias, todas duas, eu moro em Salvador, né, isso estatisticamente faz sentido, todas duas são negras, e nós, eu e elas, vivemos situações que eu vou aqui compartilhar com vocês e fazer uma reflexão sobre isso também, um pouco da minha própria experiência pessoal, estando em um casal interracial, né? Não cheguei a casar com elas, mas vivi essa experiência de ser um casal interracial em Salvador, uma cidade predominantemente negra, e tive lá minha dose de experiências meio complicadas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos, o Filosofia Popular às sextas-feiras, como hoje, e se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, e quem sabe se torne apoiador, os links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Antes de falar das minhas experiências, eu vou falar do filme, né? Vamos falar do filme. O filme é a história do Richard e da Mildred Loving. É engraçado que o sobrenome dele, né, o Loving, é amar, né, está amando, né? E eles foram presos por um casamento interracial na Virgínia. O que eles fizeram foi, eles foram para Washington, isso o filme mostra, eu não vou contar o filme todo, só o início do filme. Eles foram para Washington para se casar, porque em Washington já era legal um casal interracial se casar, e eles voltaram para a Virgínia com o certificado de casamento. Mas na Virgínia, assim como em outros estados conservadores dos Estados Unidos, era ilegal um homem branco e uma mulher negra, que é o caso, ou o contrário, né, se casarem. Né, e tinha problema em relação à questão dos filhos, enfim, era toda uma situação ainda da segregação racial que existia nos Estados Unidos. E quando vocês verem o filme, vocês vão entender por que eles dois e o contexto que eles viviam, aquilo era mais possível e entendido como compreensível para eles, vivendo em um contexto de tanto racismo como era o dos estados conservadores do sul, principalmente do sul dos Estados Unidos, embora não apenas no sul dos Estados Unidos, né? Então, o filme é baseado numa história real, eles levam isso para julgamento, e é uma história muito, muito interessante. O ritmo do filme, a filmagem do filme, ele não é tão bem filmado, não tem um ritmo tão agradável de assistir. Eu aviso vocês de forma antecipada que, para vocês saberem que vocês vão assistir pela história, pela temática, e, claro, o fechamento do filme, a conclusão e a forma como ele encaminha do meio para o final emociona, e eu gostei bastante. Mas não é um filme tão bem conduzido do ponto de vista do ritmo, aquele ponto de prender você e você ficar super ligado no jeito do filme ser e da história ser contada. Tem alguns, eu não sei se é problemas ou limitações no estilo da direção e tudo mais, né? Tendo feito esses comentários, eu recomendo, apesar desses contras, né, eu recomendo o filme para vocês assistirem, que acho que vocês vão desfrutar.
Agora eu quero falar um pouquinho das minhas experiências, né? Com minha primeira namorada, a gente teve uma experiência muito complicada, às vezes, em ônibus. Eu era estudante do curso de História, né? Ela fazia Biologia, e a gente não tinha muito dinheiro, a gente usava ônibus para se locomover, né? Não tinha Uber naquela época, então não queria ficar usando táxi toda hora, né? Nem eu nem ela tínhamos carro. E a gente se locomovia muitas vezes usando ônibus. E dentro dos ônibus tinham pessoas que olhavam pra gente e que faziam comentáriozinhos e era risadinha dali, risadinha dali, de um cara branco com uma mulher negra, né? Uma vez, inclusive, eu fiquei com a sensação de que a pessoa estava insinuando que eu era tipo um turista e que estava curtindo enfim, as mulheres locais ou alguma coisa assim. E eu, quando eu senti isso, eu quase tirei pergunta. E ela teve que me segurar porque eu ia questionar. E aí, o que é que você está comentando aí? O que é que você... Enfim, e tanto de pessoas brancas como de pessoas negras. Nos ônibus, até pela maioria da população ser negra, você via muito um olhar meio desconfiado de parte da população negra, que estranhava um cara socialmente branco, como eu gosto de me identificar, com uma mulher negra. Eu me identifico com socialmente branco porque basta uma olhada breve na minha família para ver que tem índio, que tem negro, que eu venho de uma família absolutamente mestiça, misturada, e eu sou apenas considerado como branco numa sociedade onde ter a minha cor é ser considerado branco, enfim. Mas eu sei claramente que minha origem, tanto de classe quanto de origem étnica, é a mistura. É a mistura entre índios, negros e portugueses, ingleses, enfim. Tem toda essa mistura na minha... E eu saí mais parecido com minha avó, mas isso é uma questão de fenótipo e não de genótipo, porque se fizer um exame de DNA, vocês vão ver toda essa variedade étnica presente no meu sangue. E eu tenho bastante orgulho de ser produto dessa mistura, né? Eu só lamento que parte dessa mistura no passado eu não sei como é que foi, mas no passado mais recente eu sei que foi voluntária, né? Meu avô que tinha sangue índio enfim, se apaixonou por minha avó, enfim. Não tem nada mais complicado daquela história lá do passado. Pode até ter, mas que eu não sei a existência, né? E se tiver, aí é absolutamente lamentável em relação à história pregressa que eu não tenho conhecimento. Da minha própria família, eu digo. E o outro episódio, já com a minha segunda namorada, foi em Petrópolis. E aí foram pessoas brancas que se acham europeus, né? Obviamente não são, mas enfim, tem aquela fleugma aristocrática meio insuportável. E teve uma senhora, até de mais idade, que claramente estava muito incomodada de um cara branco com uma mulher negra no hotel que, enfim, nós estávamos. E por muito pouco não dá também uma confusão, porque, novamente, eu não gostei do jeito dela olhar pra gente, dos comentários, ela claramente estava incomodada, e eu ia tirar pergunta, e minha companheira disse, não, deixa pra lá, a turma do deixa disso e tal. Minha namorada na época disse pra eu não fazer isso, né? E eu sempre tive uma reação muito complicada com racismo. Quando eu percebo, eu sempre tenho uma reação muito dura, né? Eu acho absolutamente intolerável. Esse tipo de preconceito religioso, preconceito racial, eu tenho muita dificuldade. Tinha um colega meu que faziam piadinhas com ele, e tinha um colega que se achava branco, né? Que fazia piadinhas com esse colega de tom racial, e eu nunca tolerei, né? Enfim, eu tinha... Aliás, esse canal tem um pouco desse complexo de herói que eu tinha daquela época. Vocês já me viram com camisa do Batman e do Capitão América e tal. Eu me lembro, por exemplo, na época de colégio
ensino fundamental, um menino estava sendo espancado e eu, muito menor do que o menino que estava batendo, parti para cima do menino que estava batendo e disse: você vai parar, e se não parar eu vou lhe dar uma voadora. Querendo defender o outro que estava sendo espancado, né? É uma espécie de impulso, eu diria que tem um elemento, eu não sei se é instintivo, mas a injustiça, a violência não justificada, isso causa assim, em mim uma indignação, faz o meu sangue ferver. As pessoas dizem assim que eu sou muito calmo, ponderado, eu tento ser, eu faço um esforço de ser, mas isso não é totalmente natural, porque a minha natureza em relação à indignação, em relação ao que está errado, ela é bem energética, ela é bem... É claro que eu não quero usar de violência, mas ela tem um elemento de revolta, né? Ela tem um elemento de... E que ao longo da vida eu tentei, através da racionalidade, através da reflexão, através de um projeto melhor, tentar canalizar essa energia em prol da justiça, que é uma energia forte, que está em mim desde a minha infância, nas minhas referências, para uma ação política, para ideias que fazem sentido para essa defesa, enfim. Foi uma forma que eu encontrei de dar vazão a esse impulso, a essa energia, a essa força. Talvez até por isso que eu goste muito do Guerra nas Estrelas, porque eu sempre entendi o lado da luz, da força, como a luz, essa sempre foi a minha interpretação, a luz que nós temos dentro de nós, que não deixa a injustiça penetrar e que quer igualdade, quer liberdade, quer felicidade para todos e quer combater aqueles que querem impedir isso para todos, né? Que quer, enfim, então a força seria esse impulso positivo que motiva todos nós a encontrar o herói dentro de cada um de nós, né? Esse ato de heroísmo, de altruísmo, de querer o bem dos outros, né? Isso foi muito importante na minha infância e eu acho que muitos daqueles valores meio que ficaram comigo para a idade adulta. Eles se transmutaram, eles passaram a ser a defesa da democracia, da justiça social, da justiça ambiental. Ou seja, a base do valor é a mesma, mas ele ganhou um conteúdo político mais sofisticado, de democracia ampliada, de radicalização da democracia, de democracia nos espaços do trabalho, de justiça tributária. Quer dizer, o tema da justiça e do respeito, da igualdade, da liberdade, da democracia, da liberdade de expressão, esses valores eles foram meio que transbordando a partir dessa percepção instintiva, básica, de justiça e de defesa dos direitos de todas as pessoas, dos direitos universais de todas as pessoas à felicidade, a uma vida digna e justa, enfim. E era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Acabei falando muito, não tanto sobre o filme, mas enfim, o Filosofia Popular usa o cinema, videogames, quadrinhos, literatura para partir de uma reflexão, para a gente refletir sobre mais do que aquele filme ou aquele quadrinho, jogo, livro, seja o que for. Enfim, gente, queria recomendar esse filme para vocês, com as ressalvas que eu fiz, e torcer para que vocês se divirtam e reflitam no fim de semana também. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.